Alô? Ótimo. Então vamos lá, vamos começar. Estou compartilhando a tela aqui com vocês, né? Nem sei de onde. Pronto. Deixa eu. Vamos ver se minha máquina vai aguentar, né? Que agora está com muita coisa aberta. Ela já tem alguns anos aí de serviços prestados, então vamos ver o quão bem ela vai aguentar. Vamos começar, né? Vamos, como sempre, então fazer uma tomada bem rápida do que está fazendo, né? O grande resultado que a gente está tentando mostrar é o teorema da completude, que afirma que uma teoria de primeira ordem ela é consistente se e somente se essa teoria tem algum modelo, né? Nós já fizemos uma parte dessa demonstração, né? Mostramos para esta equivalência um dos lados, que é o lado fácil, o lado de que se tem um modelo, então é consistente. O que nós estamos tentando fazer agora é provar o lado difícil. O lado difícil é esse daqui, ó. Partindo da consistência, chegar na existência, chegar em esse modelo. Esse modelo nós vimos um modo de construí-lo. Ele é o modelo canônico. Um modelo canônico ele tem como domínio os termos fechados da linguagem, ele tem como interpretação dos termos fechados o próprio termo, né? Sempre chama atenção, né? Do lado de cá, esse T é um objeto linguístico, está na linguagem formal. Esse T, como ele é igual não ao T, mas ao T interpretado, esse cara é um indivíduo da estrutura, do lado direito, né? E nós temos que, para as fórmulas atômicas, você estabelece, né, é a única cláusula que a gente precisa, né, para falar da relação de satisfatibilidade, as atômicas, as outras são consequências das atômicas. Então A é modelo de uma sentença atômica do tipo P de T, T é uma sequência de termos fechados, sequência do tamanho da aridade de P, sem somente ser a teoria prova esta forma. E aí nós tentamos verificar se esse modelo é assim definido, é de fato o modelo dessa teoria. Bem, como a teoria prova todos os seus axiomas não atômicos, todos aqueles que são perdoe-me, como uma teoria prova todos os seus axiomas, todos aqueles axiomas que são da forma atômica estão demonstrados, então de fato está satisfazendo os axiomas atômicos. Mas quando a gente tenta ir para os outros, a gente encontra problema. Quando a gente olha para uma fórmula φ qualquer e avalia se A é modelo de φ ou não, nós temos as situações em que quando este cara é atômico está ok, quando é de junção também está ok. Mas para negação nós encontramos problema, o modelo atômico, o modelo canônico não serve. E também quando a gente trata do existencial, o modelo canônico não serve. Só um instantinho que eu preciso atender a companhia. Só um instantinho já pego. Igualmente. Vamos lá, vamos tomar, desculpa a interrupção. Então nós, né, discutiram que os existenciais da negação dá problema.
Como que a gente resolveu isso? A gente definiu na semana passada um outro jeito, né? Que era o seguinte: era olhar para uma teoria ranking completa. Nós vimos que se em vez de trabalhar com uma teoria qualquer, a gente trabalhar com uma teoria ranking completa, aí o modelo canônico funciona. Se você aplicar esta construção nisso aqui, vai estar perfeito, todas as sentenças que são demonstráveis serão verdadeiras, serão satisfeitas, terão como modelo o modelo canônico. Ora, se todas aquelas demonstráveis, em particular nós teremos todos os axiomas e, consequentemente, A seria modelo de uma teoria de ranking completa. Nosso problema, então, é como transformar uma teoria qualquer numa teoria ranking completa. Uma teoria ser completa é dizer que, dada qualquer sentença na linguagem dela, a teoria demonstra ou a sentença ou a sua negação, mas não ambas, né? Porque a teoria é consistente. E o segundo ponto é como ter uma teoria de ranking. Uma teoria de ranking é aquela em que nós, a partir da linguagem inicial, nós colocamos mais constantes, obtendo uma linguagem de ranking, e a partir da teoria inicial nós colocamos mais axiomas, tendo a teoria de ranking. Como que nós colocamos mais constantes? Para cada sentença existencial, para cada sentença do tipo existe x tal que psi, a gente coloca uma constante para esse existencial. De tal modo que todas as existenciais da linguagem estendida terão uma constante. E os axiomas novos que nós colocamos são os axiomas que garantem, olha, se você tiver o existencial, então você vai ter uma constante que vai estar instanciando este existencial. A volta em geral vale, né? Em geral não, a volta sempre vale. A volta é um axioma existencial. O problema é você fazer a instanciação. É de você dizer que, olha, se eu tenho existencial, então eu tenho uma constante que vai instanciar esse existencial. Ótimo. Então, se a gente tiver uma teoria de ranking completa, está pronto. O que a gente começou a fazer semana passada? Nós começamos a construir essa teoria de ranking. E aí a gente resolveu fazer em duas etapas. Em vez de falar, olha, já vamos colocar as novas constantes e colocar os novos axiomas, vamos fazer aos poucos. Vamos pegar, a partir da teoria inicial que nós tínhamos, com uma linguagem L, e os axiomas de T. Nós colocamos também as constantes de ranking e ficamos com uma teoria T'. Essa teoria T' é uma teoria em que a gente só colocou mais constantes na linguagem. Colocando mais constantes, consequentemente, nós aumentamos o estoque de fórmulas e o estoque de sentenças que nós temos. Porque nós podemos escrever novas fórmulas atômicas, novas sentenças atômicas, a partir dessas constantes que nós tínhamos. Mas não mexemos nos axiomas. Segundo passo, o que nós queremos depois fazer? A gente vai pegar essa TH, essa T', na verdade, e aí sim vai colocar os axiomas de ranking para cada uma das constantes que foi incorporada na linguagem, e com isso vamos ter uma teoria que eu estou chamando aqui de TH. O que nós queremos mostrar? Nós queremos mostrar que T' é a extensão conservativa de T, e que TH é a extensão conservativa de T'. Ora, mas para que fazer isso? Para garantir que, se a teoria inicial era consistente, sendo T' extensão conservativa, ela também será consistente.
E sendo TH a extensão conservativa de T', TH também será consistente. Então a consistência de T vai garantir a consistência de TH, e a consistência de TH vai nos permitir construir um modelo canônico para esta teoria TH, que vai resolver o problema dos existenciais para a gente com o modelo canônico. E aí nosso caminho, então, a gente está bem encaminhado, né? Estamos bem direcionados para o que precisamos. Beleza? E depois vai ser só fazer a mesma coisa para transformar a teoria inicial, depois de transformada ela numa rank, a gente pega essa de rank e transforma ela em completa. E aí temos exatamente as condições que precisávamos para o modelo canônico funcionar. Então, o ponto que nós estamos agora é mostrar o seguinte, né? Começamos a discutir a semana passada e vamos continuar discutindo hoje. Se φ é uma sentença da linguagem L de T, para mostrar que ela é extensão conservativa, basta a gente mostrar o seguinte, que se T' prova φ, então T prova φ. A gente só precisa desse lado, né? Ou seja, se a teoria mais rica prova algo da mais fraca, então a mais fraca também aprova. Então esse enriquecimento, ele não é um enriquecimento, digamos assim, real. Ela é só de truque, só as coisas ficam mais fáceis de serem feitas. Mas tudo que você fazia com relação às sentenças da menor, nesta teoria mais rica, você consegue fazer na menor. Talvez de um jeito mais complicado, mais difícil, levando muito mais tempo, né? Isso, que a gente vai fazer é a extensão a transitividade, Agnes, né? Consistência de T implica consistência de TH', consistência de TH' de TH. Né? E aí, o modelo canônico, construindo o modelo canônico para TH, vai funcionar direitinho. A gente vai ter esse cara que vai ser modelo mesmo, porque o existencial, que era o nosso problema, está corrigido. Só que a gente vai provar algo mais forte. Né? A gente vai provar a volta também. Na verdade, a volta a gente até fez a semana passada, mas eu vou retomá-la para a gente discutir, né? E também para eu esclarecer aquela pergunta que ficou com relação à lista, né? A gente quer então fazer a volta. Nós queremos verificar que se T prova uma sentença, então T' também vai provar ela. Só que vamos colocar algo até mais forte. Foi o que eu fiz a semana passada. Estava lembrando aqui. Agora, na verdade, a gente provou que se T' prova as instanciações com N, cada uma dessas daqui uma constante nova, né? Essas daqui todas são constantes de ranking. Então, T prova φ sem essas constantes. Como que a gente pode começar a mostrar isso? Né? Como que a gente pode começar a argumentar que se T prova φ, então T' prova essas instanciações. Bem, se T prova φ, então é certo que T' também prova φ. O que nós precisamos ver, por que do fato de T provar φ, T' prova φ? Simples monotonicidade. Você fazia uma prova com menos recursos, agora você tem mais recursos. Bem, se você tem mais recursos, é só reproduzir exatamente a prova que você tinha antes com menos recursos que ela continua valendo. É só pegar a sequência de fórmulas
que você tinha aqui terminando, enfim, que cada uma delas era axioma ou vinha dos axiomas pelas regras, e reproduzir que vira uma prova em telinha. Não precisa usar os ingredientes próprios de telinha. E agora a gente vai verificar que se o telinha prova essa φ, então ele também prova as instanciações por constantes. E aqui é que pode não ser trivial a passagem. Essa daqui é trivial, é simples. Propriedade de monotonicidade da lógica de primeira ordem. A estratégia que a gente usou a semana passada. Vamos considerar que é simplesmente uma T, a gente quer telinha provando φ, implicando telinha prova φ de E1. Só tem uma constante nova para ser colocada. Bem, como que a gente pode começar? Vamos retomar aqui, fazer com calma. Telinha está provando φ. Eu quero chegar numa instanciação por E. O que eu tenho para fazer instanciações é axiomas, né, de substituição. Axiomas de substituição usam existencial. Então eu vou ter que, de algum modo, chegar no existencial. Como que a gente pode tentar chegar nesse existencial? A gente pode olhar para o existencial como uma negação de um universal. Né? Então a gente sabe que se T' prova φ, então T' prova para todo x φ. Como que a gente sabe disso? Lista 1, um dos exercícios lá mostrar que são equivalentes, né? O fecho universal de uma fórmula com a fórmula para o nosso sistema axiomático. Mas se T' prova isso, então agora, por consequência lógica, ou, se você preferir, pela definição dos quantificadores, nós temos a equivalência para todo x é não existe x tal que não φ. E aí agora nós podemos usar o axioma de substituição. Nós temos que se não φ de x e, então existe x tal que não φ. Isso aqui é só um axioma da substituição, em que, em vez de φ, como eu tinha enunciado, a gente está usando não φ. Portanto, o existencial é para não φ, e o termo fechado, né, que a gente está utilizando, é uma constante. É nesse ponto aqui que o fato de usar constantes nos ajuda. E depois eu comento um pouquinho mais sobre isso. Então você tem que ter linha, prova agora, por contrapositiva, né? Porque nós temos um existencial e antes nós tínhamos a negação do existencial. Então a gente pode escrever por equivalência lógica que não existe x tal que não φ. Então, não φx e. Portanto, por modus ponens, você tem não φx e, que é nada mais, nada menos do que φ com o x sendo trocado por e. E aí chegamos onde queríamos. Só tínhamos uma constante, já fizemos. E se tivesse mais de um? Bem, se tiver mais de uma, pode ter uma, duas, três, n, mas sempre um número finito. Aí é só você reiterar isso. Né? Escrever, por exemplo, que T', para concluir que do fato de T' provar uma certa φ, então ela vai provar φ de x1, x2, x3 trocados por E1, E2, E3.
você simplesmente faz, né, primeiro a substituição de x por e, e aí você trocou uma, depois faz nessa daqui, agora já não tem mais x, mas não tem mais x1, mas tem x2 e x3. Aí você troca o x2 por e2. Isso é uma fórmula resultante que não tem mais nem x1 nem x2, mas tem e1 e e2. E aí troca nisso aqui o x3 por e3. É basicamente reproduzir essa prova em multiplicar o comprimento dela ali por 3. Né? Você incorpora a eliminação do E1, do E2 e do E3. Tá bom? Beleza? Então vamos lá. Então vamos ver qual que é o problema que pode dar caso a instanciação não seja por uma constante. Imagina aqui, ó, então a gente viu que se você tem telinha provando φ, você tem telinha provando a troca de x por uma constante de Henke, que é uma constante que não estava antes na linguagem, portanto é uma constante que não aparece em nenhuma fórmula de t. Lembrando que isso aqui φ está em L de t. Então essa constante com certeza não aparecia em φ, porque em L de t não tem constantes de Henke. Agora, e se eu pedisse para você fazer uma substituição desse tipo, né, de uma fórmula f de x por t, será que sempre é o caso que dá para a gente fazer isso? A resposta seria não, né? Por que não é sempre o caso que dá para fazer essa instanciação? Se esse t é um termo qualquer, a gente pode ter problema. Eu vou fazer com calma aqui. Imagine que você tem aqui a φ é p de xy. Ok? Se φ é p de xy, então você vai fazer φ de x trocando por uma constante. Isso aqui fica simplesmente P de C. Pega, escrevendo com mais cuidado ainda. Então você tem P de x y, em que o y em que o x é trocado por C. Isso aqui resulta em P de CY. Agora imagine que a gente vai trocar não por C, mas você vai fazer a troca φ de x por f de x. Qual que é o problema que você tem aqui? Você vai pegar P de xy e trocar o x pelo f de x. Quando você fizer isso, vai aparecer um f de x aqui. Só que esse f de x, então, tem que ser trocado por... Esse x tem que ser trocado por f de x. E aí você vai ter, então, um f de fx. Quanto que você vai acabar isso? Você simplesmente não termina. O que a gente diz é que o x, ou melhor, a gente diz que esse termo, f de x, ele não é livre para substituição em φ por x. Você não pode, né? Você tem problema de definição quando vai fazer a troca de uma variável por um termo, na qual no termo ocorre a variável que você está trocando. Como que a gente resolve isso? Para a definição ficar bem feita, o que a gente faz é um caminho intermediário em que você troca a variável por uma variável nova.
Então, o caminho aqui é, em vez de trocar o x por f de x, você fala, ó, não é livre para substituição, eu vou então, antes, fazer uma troca de x por uma variável nova. Ah, pode ser o y? Não, porque o y não é uma variável nova aqui. Tem que ser uma variável que realmente não esteja ocorrendo na fórmula. Ah, sempre vai ter uma variável que não está ocorrendo na fórmula? Sim. As fórmulas têm tamanho infinito, nós temos infinitas variáveis, sempre dá para achar uma variável nova e fazer a troca. Aí com isto, você fica agora com P de z y. E esta daqui não tem problema para substituição de z por t, pelo f de x. E aí agora você fica com P de f de x. Ok? Então, substituições por constantes novas, né, constantes novas, termos novos, coisas que nunca apareceram na linguagem, eles não são problemáticos. Mas se você faz substituição por termos em geral, pode ter problema. Qual que é o modo de corrigir isso? Você primeiro coloca uma variável nova, para a qual o termo seja livre para a substituição, e aí depois faz a troca do termo na variável nova e não na variável antiga, onde nós tínhamos problema de compatibilidade na hora de fazer a substituição. Beleza? Então é basicamente essa a ideia, Matheus, lá naquela questão que você perguntou. Olha, para constantes, tá aqui o argumento, tá de boa. Né? Agora, para termos em geral, a gente pode ter problema. E o modo de corrigir esse problema é fazendo antes da substituição do termo que nós precisamos, fazer a substituição por uma variável nova. Isso definitivamente corrige, isso definitivamente resolve o problema para nós. Beleza, pessoal? Então vamos avançar um pouquinho para outra parte agora. Suponha que a gente tem que ter linha está provando φ de E1, E2, En, todas essas daqui são constantes novas, constantes de Henke. Queremos então que T prove φ. É claro, né, essas daqui estão sendo trocadas por certas variáveis, isso aqui seria simplesmente escrever φx, quer dizer, não faz nada, fica com a φ que você tinha mesmo. Como que a gente pode tentar fazer uma coisa dessa? O que a gente usou de recursos aqui que nós não temos aqui? Porque veja, isso daqui, olha, qual que é o significado dessa afirmação? Isso aqui está dizendo para a gente, tem uma sequência de fórmulas, em que as fórmulas vêm dos axiomas, ou uma sequência de fórmulas em que a última fórmula é o φ instanciado por E. Cada uma das fórmulas na sequência, anteriores à última, anteriores a φ, é ou uma instância do axioma, ou é um axioma, ou então veio dos axiomas pelas regras. E aqui nós temos recursos a menos. Qual que é a diferença de recursos que nós temos de uma teoria para outra? Veja que nós não temos axiomas lógicos, não lógicos novos. Nós não colocamos nenhum axioma novo aqui em telinha. Nós colocamos só constantes novas.
Isso quer dizer, então, que os axiomas disponíveis aqui são os mesmos axiomas disponíveis lá? O que você acha? Os axiomas de cá são os axiomas de lá, são exatamente os mesmos axiomas, então a coisa já está pronta. Porque, então o que falta? Se são exatamente os mesmos axiomas, o ponto é que não são exatamente os mesmos axiomas, né? Eles são exatamente os mesmos não axiomas. E isso, você tem, na verdade, você tem novos axiomas lógicos sendo empregados aí. Porque, Enfim, porque são esquemas, né? porque nós temos novas formas. E mesmo se você tiver axiomas dessa teoria T, axiomas esquemas, você também então tem novos axiomas não lógicos aqui. Nós não acrescentamos nenhum novo, mas se eles forem esquemas, nós temos novos, porque temos novas formas. E com certeza nós temos novos axiomas lógicos em telinha, porque os axiomas lógicos são axiomas esquemas, são dois. Então a gente vai ter que eliminar esses caras da dedução para chegar na dedução que nós precisamos mais limpa, a dedução só em T e não em telinha. Como que a gente pode fazer isso? Nós podemos começar eliminando todas estas ocorrências de constantes novas que nós temos em φ. Se nós eliminarmos as ocorrências de constantes de Henke e eliminarmos em todo o axioma as constantes que nós utilizamos, opa, está resolvido o nosso problema. Então vamos fazer isso. Vamos em cada lugar da prova em que ocorreu uma fórmula com as constantes de Henke, vamos eliminar esta ocorrência. Poxa, mas como que a gente vai saber exatamente onde ocorreu? A gente não vai olhar para a prova, a gente vai olhar assim para o esquema de construção, para digamos assim, para o espírito da prova. Falar em espírito numa aula de lógica, vocês devem ter se retorcido na cadeira. Né? Não, embora daqui. Mas como que a gente pode tentar fazer isso? Vamos supor que você tem aqui uma prova, então, daquele φ, em que você está tendo uma sequência de provas. Em algum lugar ocorre um θ, ocorre um θ, então gama de E. Aí, como você tinha θ, então gama de E, você vai ter o gama de E1. Vou colocar aqui um E1. E a prova continua. O que a gente vai fazer? A gente vai escolher variáveis novas que não estão ocorrendo em φ e trocar cada ocorrência das constantes de Henke em φ por essas variáveis novas. Por exemplo, aqui nós temos um exemplo. Vamos supor que em gama está ocorrendo E1. Vamos supor que em θ está ocorrendo E2. Aqui está ocorrendo E1 e aqui ocorre E2. O que a gente pode fazer? A gente pode trocar por variáveis novas. Aqui você vai ficar, em vez de θ, você coloca θ, em que E2 é trocado por um Z2. Esta daqui, nós trocamos por algo da forma θ
E2, Z2, então, gama de E1, que era o que você tinha, vamos supor que aqui está sendo trocado por um X1. Você vai pegar agora, trocar esse E1 por uma variável nova Z1. Então, aquilo lá se retorna isto. Pega esse gama de E e troca por gama de E1. Você troca esse E1 por Z1. E continua a sua prova. Em cada lugar que ocorrer, você troca por variáveis novas. Né? Ah, mas e se em um momento está com o E2 e aí depois lá não é livre, acontece alguma coisa do E2 não ser livre por substituição, você troca ele por uma outra variável e depois impõe que essas variáveis vão ser iguais. Por exemplo, para que todo E2 de fato seja trocado por Z2, para não mexer na prova e sim mexer apenas, ou melhor, mexer na prova apenas por uma variação notacional. Que cada uma das constantes foi trocado por uma variável e a gente sabe que a troca da variável por essa constante nova não é problemática pela lógica de primeira ordem. Então, agora... De alguma forma, a gente está reinterpretando essas constantes como variáveis. Isso. Isso não é problemático porque não tem nenhum axioma que fale diretamente deles. Exato. É basicamente isso. Toda ocorrência, você está trocando a ocorrência de um termo fechado por um termo aberto. Trocando uma constante por uma variável. Agora, será que isso poderia dar problema na nossa demonstração? Será que isso, só da gente ter feito isso, automaticamente a gente já tem que a prova em T' de φ se converteu numa prova de φ em T? Porque, veja, em φ, quando chegar lá na parte final, não vai ter nada aqui, né? De constantes. O que vocês acham? Só aí já combinando, já concluímos ou será que tem que arrumar alguma coisa? Eliminamos, beleza. Mas isso basta para dizer já que está concluído então a prova? É sim, mas de fato são duas coisinhas, são dois detalhezinhos, duas picuinhas. Uma coisa que poderia acontecer para estragar, né, e que a gente não justificou, seria você estar usando em algum momento, em telinha, um axioma, por exemplo, de substituição, e aí quando você faz a troca de variáveis, a troca das constantes por variáveis, ele mudar de status. Você tinha um tipo de axioma lógico, aí quando você mudou as variáveis, você fica com outro tipo de axioma lógico. A mesma coisa para um axioma não lógico. Bem, mas isso não vai acontecer. Né? A gente pode simplesmente argumentar que se você usa um tipo de axioma, né, vamos supor assim, se um certo psi é axioma de T', então quando você, e nesse psi ocorre eventualmente constantes novas, quando você fizer essa substituição, né, ele é um axioma de T do mesmo tipo. Ah, por quê? Bem, como o comentário do Gustavo fez, a gente só está trocando os nomes ali das constantes por variáveis. Então é claro que se você tinha um axioma existencial, quando você fizer a troca, você vai continuar com um axioma
existencial. Se você tinha qualquer axioma proposicional quando você fizer a troca, você vai continuar com um axioma do mesmo tipo. Né? Na verdade, esse aqui não é, né? Tem que ser x aqui. X aqui. Pode trocar a variável. Não mudou o tipo de axioma. Então, de fato, cada uso de um axioma proposicional aqui continua sendo um axioma proposicional agora sem a constante. Cada emprego de um axioma de substituição é um emprego de axioma de substituição sem constante. Cada emprego de axioma não lógico é um emprego de axioma não lógico do mesmo tipo, né? Só com uma variaçãozinha notacional. E tem mais um probleminha para a gente resolver, outra picuinha. A picuinha é o resultado disto, o resultado das substituições não será φ, mas sim será que T prova φ de Z1 Zn. Concordam comigo? Porque veja, T' estava provando φ em E. O que a gente fez com cada uma das trocas é trocar o E por uma variável nova. Então nós teríamos a primeiro momento que T' está provando φ de E. Aí, com esta conversão, T' está provando φ de Z, né, trocando em cada linha da prova de T' as ocorrências de constantes de Henke por variáveis novas, então T' vai estar provando φ de Z. Mas aí agora sim, veja, não tem nada em T' que já não esteja em T, porque a única coisa que tinha novo que poderia aparecer na demonstração em T' eram as constantes. Eliminamos todas elas. Preservamos os tipos de axiomas. Então, isto é também uma prova, agora sim, em T, mas só que não do φ de Z. Precisamos dar esse último salto. Mas aí esse último salto ele é simples. Né? Por quê? Porque as variáveis são novas, sendo variáveis novas, elas não corriam em nenhum termo de L e de T antigos, não ocorrendo nenhum termo antigo que ocasionalmente ocorria em φ, então está tudo livre para substituição. E, portanto, o T prova, né, o φ. Aí você vai trocando de Z1, Zn, troca o Z1 por X1, que era o cara que estava lá no comecinho, da onde a gente estava, foi feita a instanciação desse X pelas constantes. Aí disso aqui, você vai trocar o Z2 por X2, o Z3 e vai até o Zn por Xn. E agora sim nós temos então que o T está provando φ de xx, ou o próprio φ. Então, você nem sempre pode trocar as constantes novas pela linguagem original, Agnes. A linguagem original pode nem sequer ter constantes. O que a gente tem sempre como garantia é um estoque infinito de variáveis. Agora, substituir constantes por constantes, quando a gente o faz, né, no sistema formal, e até mesmo no sistema formal, quando você fala assim, eu quero trocar uma constante por constante,
O que a gente, em geral, faz é trocar uma constante por uma variável, e aí essa variável pela nova constante. É mais fácil definir assim do que... É mais fácil definir a substituição de variáveis por termos do que fazer a substituição de termos por termos na hora de você definir lá, né, todo o mecanismo do sistema formal para ele funcionar, para ele rodar com o mínimo de recursos possível. Então é mais fácil definir as coisas desse jeitinho. Professor, é só a minha que está registrada aqui ou de todo mundo na internet? Ah, acho que fui eu que travei, então deixa eu pegar o cabo aqui para ver se estabiliza. Ah, sim. Pronto. Vocês me desculpem, eu esqueci. Normalmente eu passo por cabo. Hoje eu estava um pouco avoado, esqueci de passar por cabo. Mas ficou esse pedaço que travou, deu para acompanhar aqui com as notas? Precisa repetir? Tá? Como que tá? Ah, não, não. A gravação vai estar com. Tá, tá, foi uma. Então tá bom. O ponto central aqui, né, que a gente tem que tomar em consideração é, primeiro, o que muda de uma para outra. Né? Uma coisa que a gente acaba sempre. Vou resumir bem rapidamente. Uma coisa que a gente sempre acaba meio que se equivocando, falando: olha, mas se não tem axioma novo, não tem nada novo, então a prova daqui já é a prova de lá. Aí, como o Matheus percebeu, falou: não, tem novas fórmulas, elas podem ter sido usadas na dedução, eu tenho que eliminá-las. Qual que é o jeito mais fácil de eliminá-las? Bem, se elas só estão falando das constantes, vamos eliminar essas constantes. Como? Trocando em cada pedaço da prova cada ocorrência da constante por uma variável nova. Então, consequentemente, nós convertemos uma prova que usava variáveis numa prova que não usa variáveis. E aí, então, com isso, nós convertemos uma prova em telinha que tinha constantes, melhor dizendo, em uma prova em telinha que não tem constantes. Até porque também observamos os axiomas continuam do mesmo tipo. Bem, se agora ela não tem constantes, agora sim a gente pode dizer que esta prova em telinha é uma prova também em T. Porque a única coisa que tinha eventualmente aqui eram mais sentenças e mais fórmulas, que não tem mais, porque elas foram tiradas em benefício das variáveis, mas as variáveis já estavam disponíveis em T. Então as provas aqui agora são provas também aqui. O único probleminha ainda é que nós temos uma prova em Z, ou melhor, uma prova da instância de φ por Z, e não a prova, né, de φ, que é o x por x. Como que a gente faz isso? Troca cada uma das variáveis novas por variáveis antigas, porque essas variáveis antigas não são problemáticas. Por que não? Porque elas não tinham corrido antes, então estão todas livres para substituição. Beleza? Ótimo. Então, uma parte da nossa missão aqui já está concluída, né? Esse pedaço de mostrar o telinho. Então, nós já temos que se T' prova φ, então o T prova φ. Agora precisamos fazer a segunda parte, que se TH prova φ,
então, T' prova φ. Vou colocar até um linha aqui para lembrar. Agora esse φ'. Se TH prova algo da linguagem de T', então o T' já o prova. Qual que é a diferença entre TH e T? Nós não mexemos na linguagem agora, mas sim colocamos os axiomas de Henke. Colocamos axiomas da forma: se existe um x tal que φ, então tem uma testemunha para esse existencial que é uma das constantes de Henke que foram introduzidas. Como que a gente pode tentar mostrar isto? Deixa eu fechar aqui para ver se melhora também. Aceito sugestões. Começaria a tentar demonstrar isso. Tentar mostrar também o caso mais forte. TH prova φ, C e somente C. T' prova φ. Sim, φ está na linguagem de T'. Sim. A volta nesse caso é realmente trivial, porque as sentenças estão na mesma linguagem. Estão na mesma linguagem e aqui tem mais recurso. Então não tem aquele problema de falar assim, mas coloquei mais... Antes, né, a comparação que a gente fazia era, são os mesmos axiomas. Aqui. Desculpa, acho que eu apaguei. Aqui. São os mesmos axiomas, então já deve estar tá pronta a prova. A gente falava, não está pronta a prova, porque tem mais sentenças, tem novas instâncias dos axiomas. Isso não acontece aqui. Então, de fato, de um lado já está pronto. Só tem que... Isso. Para deixar claro, né, a sua estratégia é boa. Né? Para deixar claro esta parte de focar, né, nos axiomas, a gente pode apelar para um negócio chamado teorema da redução. É um resultado da lógica de primeira ordem que deixa bem claro para a gente quais são as hipóteses. Ele facilita depois para a gente eliminá-las. A gente pode escrever assim. Esse TH, a gente pode escrever que ele é o T', ou os axiomas dele para a linguagem apropriada são os de T mais um certo conjunto gama, certo? Incorporamos aqui em T' uma coleção gama de axiomas. Quem que é o gama? São os axiomas de Henke. O teorema da redução ele nos diz o seguinte, que uma certa teoria, por exemplo, o TH, como ele foi obtido a partir da inclusão desses axiomas, ele vai provar o φ, se e somente se, em T', você tiver uma coisa do tipo
Psi1 implica Psi2, ou conjunção Psi1 e Psi2 e Psi-N implicam Φ, em que Psi I é fecho universal de alguma fórmula em gama. Então essa ideia que você deu, Gustavo, vamos focar então no que está novo. Utilizando o axioma da... Que axioma? Perdoe. Utilizando o teorema da... Não, aqui é o... ele não é exatamente o teorema da dedução. A gente vai precisar do teorema da dedução para demonstrá-lo. Mas ele é o teorema da... Fugiu o nome? Isso, o teorema da redução. Que a gente reduz o uso de sentenças de uma... O uso de sentenças de fórmula de um conjunto a aquelas que explicitamente são utilizadas e reduzimos a conjunção delas, ou melhor dizendo, a conjunção dos fechos universais delas. E aí, quando nós tivermos, se nós tivermos então uma coisa desse tipo, aí a gente vai ter que fazer uma prova por indução em que a gente vai eliminar cada um desses caras. Beleza? Essa vai ser a nossa estratégia. Primeiro, a gente mostra que provar numa teoria de Henke é equivalente a provar uma implicação em que os antecedentes são os fechos de axiomas de Henke. E depois nós provamos que dá para eliminar cada um desses antecedentes. E aí depois fazemos uma indução em N e mostramos que se T' prova Psi1 então T' prova F. Essa indução aqui ela é relativamente simples, né? Tem um truquezinho, mas ela é simples. Bem, se o N for zero, nada para demonstrar. Suponha que valha para uma coleção menor do que N, né? O caso. Vale para N. Aí, para verificar para N mais 1, só tem que eliminar uma delas. Eliminando uma delas, cai no caso anterior, e aí, pela hipótese de indução, está resolvido. A gente vai ter que cortar um desses axiomas depois. E como que a gente vai cortá-lo? Usando apenas lógica. Né? Como é para qualquer teoria que vai ter que valer essa redução, né? Essa redução de hipóteses, então a gente não pode olhar para os axiomas em si, tem que olhar apenas para a parte lógica. Tudo bem, pessoal? Isso. Não, aí no caso que você supõe que tem N mais 1, se você cortar uma, você cai no caso N. E o caso N já está garantido isso pela hipótese de indução. Uma coisa assim. Supõe, toma N igual a 0. Então não tem nada para demonstrar, porque você tem já que T' prova Φ, porque não tem nenhum aqui. Então, você já tem o que precisava. Agora pega para N. Né? Então você tem que se T' prova Psi1, então Psi-N, então Φ. Se você tem isso, T' prova Φ. Agora pega o N mais 1. Então nós temos que T' prova Psi N mais 1, então Psi, então Φ. Se você cortar um desses, logicamente, fala assim, você tem N mais 1, então tem N. E o cara eu elimino só com lógica. Bem, então se tem N, você já tem, pela hipótese de indução, que do fato
de ter N antecedentes, você tem que ter linha prova φ, e aí está concluída a prova. Então, na verdade, essa indução vai ser cortar um dos antecedentes, cortar um dos axiomas. Como que a gente vai conseguir cortar esse axioma da prova? Isso. E a ideia, né, dessa redução vai ser dizer, olha, qualquer coisa, na demonstração, em qualquer momento que nós utilizamos o axioma de Henke, dava para fazer sem ele. De um jeito mais complicado, mas dava para fazer. Então ele sempre pode ser eliminado. Claro, eliminado quando nós estamos falando de φ na linguagem de telinha, que já tinha as constantes de Henke e que já é a extensão conservativa de T. É claro que não dá para tudo que se faz em Henke fazer sem os axiomas. Tudo não. Mas a parte. Não. Mas a parte que é conservativa, ou seja, a parte que já falava de T, o que você faz com Henke, você fazia sem também. De um jeito mais difícil, mas dava para fazer. Henke é uma extensão própria, tem coisas novas. Vamos lá, vamos tentar provar então essa primeira parte aqui. Tentar argumentar. Como tudo, tem um lado fácil, tem um lado difícil. Qual que é o lado fácil? Esse aqui, ó. É isso que eu pus entre retângulo. Né? Se TH prova φ, então T prova essa implicação. Oi? Por que seria a volta? Tá, mas vamos argumentar isso direitinho, né? O papel da lógica é apresentar os argumentos de picuinha. Uhum. Mas aí para o fecho universal você pode usar que ele é equivalente, não fecho. É, não, eles são mesmo similares, vai sair bem facinho, mas só para a gente treinar essa parte de organizar, um jeito de organizar, né? Poderia ser assim, a gente fala, olha, telinha prova aquilo ali. Se o telinha prova isso, então é claro que o TH também vai provar isso, por monotonicidade. O TH é o telinha mais, escrever assim, TH é telinha com mais os axiomas de Henke. Então, é claro que ele também vai provar o psi1, então. Só não dá ainda para fazer o modus ponens, porque esse cara, não necessariamente ele é um cara de gama. Ele é um cara que é o fecho universal de alguém que está em gama. Só que o telinha prova, então, que φi é equivalente a psi para cada um dos gamas i em gama. Porque esses caras são fecho universal de caras que estão lá. Então, claramente, o telinha com gama. Opa, aqui eu falei bobagem, né? Não é o telinha que prova essa equivalência. Quem prova essa equivalência é o telinha com gama.
E o T' com gama também prova cada um dos gama I. Certo? Por quê? Porque gama I são axiomas de Rankin que estão em gama. Então, agora, por substituição de equivalentes nesses dois, você tem que o T' com gama prova que gama I, então, e agora, por modus ponens, você tem que T' com gama prova φ. Você tira esse gama aí, vai tirando cada um deles. Você tem que provou, mas esse cara é nada mais, nada menos do que TH. Então, TH está provando φ. Beleza? Mas falando, não, mas era imediato, era trivial. Não, é mesmo. Né? Só pra gente colocar a coisa organizada. Beleza? Tudo bem, pessoal? Tudo tranquilo? Vamos lá, qualquer ponto aí. Mas por que não vale? Por que vale? Pode perguntar. Aproveita aí e pergunta. De repente eu tô enganando vocês aqui. Tô enganando bem. Agora vamos fazer então o outro lado. Né? Que se TH... Qual foi o lado que a gente fez mesmo? Foi a volta, né? Tem que fazer a ida agora. TH prova φ. Então, T' prova Ψ1, então, Ψn, então, φ. Deixa eu pegar uma garrafinha d'água enquanto você dá uma pensada. Vê se é por aqui que você estava indo, ó. Faz sentido isso? Se TH está demonstrando φ, bem, primeiro que é apenas uma quantidade finita de fórmulas, né, na demonstração. Toda demonstração é intrínseco desse símbolo que a demonstração seja finita. Chega uma hora que ela termina. São usados uma quantidade finita de axiomas, consequência dos axiomas pelas regras, e em particular também é usado uma quantidade finita de fórmulas no nosso estoque gama de axiomas de Rankin que nós temos.
Se nós usamos apenas uma quantidade finita, então nós temos isso aqui. O que isso aqui está dizendo para a gente? Que, olha, para provar o φ, né, é só questão de nomenclatura da primeira semana. Para provar o φ, eu não preciso de todo o gama. Eu preciso só daquelas efetivamente utilizadas na demonstração de φ. Tem um monte de coisas em gama que eu não preciso? Bem, então eu não preciso delas para demonstrar. De T', com mais estas efetivamente utilizadas na demonstração, eu demonstro o φ. Beleza? Daqui para cá é só a definição de demonstração enquanto sequência de fórmulas em que cada uma delas é axioma ou vem de um conjunto de axiomas não lógicos e apenas aquelas que explicitamente são utilizadas são as que nós necessitamos como axiomas, precisamos dela na hora de fazer a derivação. Só que isso ainda não chegou no PSI. Mas o PSI é nada mais do que fecho universal de fórmulas em gama. Então o PSI vai ser fecho universal das fórmulas de K. Só que aí, vocês já verificaram na primeira semana que é da lógica e, portanto, de qualquer teoria de primeira ordem, verificar a equivalência entre uma fórmula e seu fecho universal. Como elas são equivalentes, pelo teorema de equivalentes, né, equivalentes são substituíveis em demonstrações, T' com Ψ1 Pcn prova φ. E aí agora, T' prova que essa última passagem, o que garante para a gente? Teorema da dedução. Ah, e por que ele já não garantia antes? Porque o teorema da dedução exige em sua, né? Ou melhor, por que a gente tem que garantir esses fechos universais? Porque o teorema da dedução exige que o antecedente seja uma sentença, seja uma fórmula fechada. Então, para garantir que é uma fórmula fechada, a gente faz o fecho universal. Ah, e o φ? O φ pode ser aberto ou não, pode ser sentença. Mas o teorema da dedução ele exige em sua formulação que o antecedente seja sempre uma sentença, senão a prova não sai. Tranquilo? Então vamos fazer a volta. Vamos mostrar a segunda parte. Não, na verdade isso aqui não precisa mostrar. Né? Fazer só o que precisa mesmo. Se bem que, como que você justifica isso daqui? Não precisa, mas se você quisesse fazer essa volta aqui. Dá trabalho ou não? Se T' prova φ, então T' prova aqui Ψ1, então Ψn, então φ, em que esses caras estão em gama. É direto por consequência lógica, né? Não tem como, ou consequência tautológica, não tem como esse aqui ser o caso e aquele não. Para esse aqui não ser o caso, você teria uma valoração que o antecedente, né, fosse verdadeiro e o consequente falso. Não, mas isso aqui é absurdo. Por consequência tautológica, toda vez que isso aqui for verdadeiro, vai ser verdadeiro. Só consequência tautológica. Ou também colocar monotonicidade. Né? Bem, se de T' eu provo φ, como que eu não vou provar essa implicação?
Tá. O que diz, né? A consequência, né, resultado lá que eu acho que eu até coloquei na lista, teorema da consequência lógica, o teorema da consequência tautológica. Aqui, o ideal é usar o tautológico porque o lógico você já está usando o teorema de Gödel e a gente não está demonstrando ele. Então, consequências tautológicas de teorema, de teoremas, são teoremas. A consequência tautológica ela é finitária. A consequência tautológica ela é verificada por valorações, tabela de verdade. Então, por isso que ela é não problemática. Demonstrar esse teorema dá trabalho, né? Você tem que fazer uma indução tripla para prová-lo, é chato, mas em algum momento a gente vai fazê-lo. Em algum curso, com certeza vocês vão fazer. Se fizer um curso com o professor Rodrigo, tenho certeza, curso de lógica moderna com o professor Rodrigo, tenho certeza que ele vai fazer esse teorema com vocês. Mas usá-lo é muito importante. Será que se então φ é consequência tautológica de φ, como que a gente justifica isso precisamente? Suponha que não. Se não é, então há uma valoração. Valoração é tabela verdade. Valoração V tal que V, se ele não é consequência tautológica, V de φ é igual a 1 e V de φ. Então, φ é zero. Não. Porque ser consequência tautológica é toda valoração de φ é valoração de φ, então φ. Isso seria dizer que ele é consequência tautológica. Dizer que não é consequência tautológica é dizer que há uma valoração que dá 1 para φ, mas não dá 1 para a implicação. Bem, só que se a implicação é zero, isso quer dizer então que V de psi é 1 e a valoração de φ é zero. Ora, isso é absurdo porque a valoração de φ é 1. Portanto, sim, esta implicação é consequência tautológica daquela. E por indução, você mostra que isso aqui é consequência tautológica desse cara aqui. Oi? Sim. Se você tem φ, você tem φ ou qualquer coisa, né? Essa qualquer coisa, você tem φ, então você tem. Seria φ ou qualquer coisa, mas já vamos assumir a comutatividade do ou. Então você tem ou psi n, ou não psi n, ou φ. E aí aqui você pode também estender ou não psi n menos 1 ou não φ ou e aí com n expansões você tem a implicação que você precisa. Isso. Tá, aí você faria por modos. Lá você faria por
indução, né? E aqui você faz direto, e aqui também você pode fazer a dedução como o Gustavo propôs, você pode fazer a dedução em passos finitos, né? E aí sai isso aqui. Então, de fato, tem um lado que não é complicado da gente fazer. Vamos tentar fazer a parte não trivial. Vamos só discuti-la, mas não vai dar tempo de fazê-la hoje. Parte não trivial é verificar que se T' prova Psi1, então Psi, então Φ, você tem que TH, opa, mas não era TH? Bem, teve uma parte que a gente já reduziu, né? Reduzir a prova de TH em Φ, a gente já reduziu a esta coleção de implicações. Esta equivalência aqui já está verificada. Agora a gente vai verificar esta segunda equivalência aqui. Ou seja, se em T' você está usando o fecho de algum axioma de Rankin, este fecho do axioma de Rankin pode ser eliminado. Então, prova indução em N. Passo base. N igual a 0. Então você tem que T' prova Φ, ok, nada mais a ser demonstrado. Hipótese de indução. A gente pode tomar como hipótese de indução o seguinte: o resultado, né, chamar isso aqui de um P de N, que a gente quer mostrar aqui, isso aqui é um P de N. Então você tem vale P de N quando N é menor que K. Então, isso aqui vale para qualquer N menor que K. Passo indutivo é verificar P de K. Ou seja, a gente supõe que T' prova aqui Psi1, então Psi-K, então Φ. O que a gente precisa fazer? Eliminar um desses Psi-Ks aqui. O que está aparecendo nesses Psi-Ks aqui? Nesses Psi-Is, Psi1, Psi2, Psi3, Psi-K? Esses caras têm constante de Rankin. Só que as constantes de Rankin foram introduzidas por nível. Então vamos supor que a constante de Rankin de maior nível está em Psi1. Ok? E se não tivesse? Se ela tivesse alguma outra? Você pode trocar a ordem desses antecedentes aí sem problema algum. Aí você vai pegar então aquela em que ocorre a constante de nível mais alto. E se tiverem duas constantes de nível mais alto ocorrendo em duas formas diferentes. Então pega uma delas ali à esquerda. Coloca uma delas. Certamente tem uma constante de ranking de certo nível que ninguém tem ranking maior que ela.
aquela que ninguém tiver ranking maior que ela, coloca como o primeiro antecedente aqui. Há uma constante de rank de nível máximo em psi1, psi-k. Uma das constantes de ranking que ninguém é maior. Qual que é a vantagem de colocar essa constante de ranking de nível máximo na primeira? O que a gente pode afirmar acerca dessa constante nas outras, com relação às outras formas? Bem, como a maior está em psi1, ou de uma maximal está em psi1, essa constante ela não ocorre em psi2, psi3, psi-k. Beleza? Ah, por que ela não ocorre? Porque para ela ocorrer, teria que ter, pela definição do modo como a gente fechou pelas constantes de por que ela não ocorre? Ah, é claro, ela não ocorre porque esses psis aqui são axiomas de ranking. Então, para ela ocorrer nesse axioma psi-k, em psi-k ela teria que ter ela como menor, né? Pela forma como a gente fechou as constantes. Então, você está pegando, na verdade, que o psi1 ele é o axioma O axioma psi1 ele é o axioma que tem a constante de ranking de maior nível. E aí a gente precisa justificar por que essa constante não ocorre nos outros axiomas. Ah, é claro, ela não ocorre nos outros axiomas porque cada axioma é da forma. Existe x tal que φ, então φ de x, c. Nesses outros axiomas, todo axioma é dessa forma. Imagina que o E seja uma desse tipo. Por que o E não ocorre em nenhuma dessas? Porque senão a E teria que estar ocorrendo na φ, e φ e E estando ocorrendo na φ, a C teria que ser, pela definição das constantes, uma constante de nível maior do que E. Só que nós estamos dizendo que a constante de maior nível, de nível maximal, é a E e não a C. Então, com certeza, a E não ocorre nas demais. Bom, essa é uma garantia que a gente tem. O que a gente precisa fazer é eliminar este axioma. Vai dar um pouquinho de trabalho, vamos ter que usar um axioma da substituição de um jeito bem esperto, vamos ter que dar uma manipulada também na sequência de fórmulas, mas como já são quase 20 para 6, não dá tempo de fazer em 10 minutos. Estou pensando em deixar para vocês darem uma pensadinha para amanhã e a gente retoma desse ponto. E prometo, tá? Essa é a parte mais complicada da prova. Quando a gente terminar amanhã de mostrar que a extensão de ranking é conservativa e, na verdade, a prova vai estar quase pronta. Tudo que era difícil do teorema da completude e quase tudo de difícil do teorema da incompletude vai estar
pronto também. Essa é a parte de longe mais chatinha, porque a gente tem que mexer dentro do sistema formal para pegar uma coisa que está sendo deduzida e deduzir ela de um modo mais simples, deduzir ela usando menos axiomas. Então essa é a parte chata. Depois a coisa deve sair meio que de boa. Tá bom? Então a gente para nesse ponto e fica faltando só esse. Isso aí, amanhã de cabeça fresca também, começo da tarde, começo da exposição, a gente pega, em 30 minutos faz isso, e acho que a gente termina a completude amanhã, até porque depois a negação é bem rápida e o que ficou faltando é bem rápido. Beleza? Acho que ficou nós cinco aqui, deve ser nós cinco mesmo que vamos até o final do semestre. E pessoal, dá um feedback, como sempre, diz lá se a lista está muito difícil, se está muito fácil, se a aula está muito difícil, muito rápida, muito devagar. E vamos conversando e vamos avisando, vamos avançando. Boa semana, boa noite para vocês aí. Até amanhã, até fevereiro. Tchau.